Em 1972, um filme rompeu todas as convenções e deixou uma cicatriz permanente no cinema. Décadas depois, O Último Tango em Paris ainda divide opiniões. Obra-prima absoluta ou um filme impossível de defender? Que prato é possível criar misturando o toque francês de Maria Schneider, a rudeza visceral de Marlon Brando e a ambição artística de Bernardo Bertolucci? O resultado não é uma história de amor, é um mergulho em paixão, desejo, irresponsabilidade e perdição. Um filme que não pede compreensão, exige confronto. E talvez seja exatamente por isso que O Último Tango em Paris nunca tem envelhecido de verdade. Existem filmes que pertencem ao seu tempo, e existem filmes que continuam incomodando. Porque ainda falam diretamente com os nossos medos, limites e contradições. O Último Tango em Paris é um deles. Existem filmes que envelhecem e existem filmes que continuam incomodando. O Último Tango em Paris não pertence ao passado. Ele pertence a um lugar mais perigoso, o das obras que nos obrigam a olhar para o que preferimos evitar. Quando estreou em 1972, não foi apenas um filme. Foi um evento traumático, um choque moral, cultural e emocional que dividiu o mundo entre quem via arte e quem via obscenidade. Mas afinal, por que esse filme provocou uma reação tão violenta? Não era só o sexo, não era só a nudez. O verdadeiro choque estava no vazio emocional, na ausência de romance, na crueza quase cruel da relação mostrada na tela. O público não estava preparado para ver desejo sem amor, para ver intimidade sem conforto, para ver um homem e uma mulher se encontrando apenas para se usar, se ferir e desaparecer. Críticos se dividiram. Alguns chamaram de obra-prima existencial, outros de pornografia disfarçada de arte. Governos censuraram, cópias foram apreendidas, o filme foi literalmente condenado em alguns países. E, paradoxalmente, quanto mais tentavam enterrá-lo, mais ele se tornava um símbolo de transgressão. Marlon Brando já era um mito, mas aqui ele arrisca tudo. Ele se despe, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seu personagem não seduz, ele domina, provoca, humilha e sofre. Brando transforma sua dor pessoal em atuação. Improvisa, rompe limites, testa o próprio corpo como instrumento dramático. Mas se para ele foi um risco artístico, para Maria Schneider foi algo muito mais profundo. Ela tinha apenas 19 anos. Entrou no filme como uma promessa, saiu marcada para sempre. O peso da exposição, o julgamento público, o rótulo, a solidão. Ela se tornou o símbolo de algo que ninguém sabia como discutir naquela época. Até onde a arte pode ir quando ignora o impacto humano? Aqui está o ponto mais desconfortável e impossível de ignorar hoje. Bertolucci buscava a verdade emocional e, para isso, permitiu e incentivou métodos que hoje seriam impensáveis. Improvisação extrema, falta de informação prévia, surpresa emocional real captada pela câmera. O resultado foi uma intensidade quase insuportável, mas o custo foi alto. Isso nos obriga a perguntar: vale tudo em nome da arte? Ou a genialidade não justifica a violência simbólica? Não há como negar, o filme é poderoso, mas é um poder que machuca. Cada cena carrega desconforto, cada silêncio pesa. Cada encontro parece mais uma batalha do que um ato de prazer. A improvisação cria algo raro, emoções sem filtro. Não há proteção, não há romantização. É exatamente isso que torna o filme tão difícil e tão inesquecível. Depois de O Último Tango em Paris, o cinema mudou. Narrativas mais ousadas surgiram, corpos deixaram de ser apenas objetos de desejo e passaram a expressar conflito, trauma e poder. Mas hoje, na era da consciência sobre o consentimento, o filme é revisto sob uma lente ainda mais crítica. Não para ser cancelado, mas para ser questionado. Ele nos força a discutir consentimento, hierarquia, autoridade criativa. E talvez seu maior legado seja exatamente esse: não nos deixar confortáveis com respostas fáceis.
Último Tango em Paris não pede aprovação, ele exige confronto. É um filme que provoca repulsa e fascínio, e pode ser visto como obra-prima ou como erro histórico. E talvez ele seja exatamente isso, um espelho quebrado de uma época, refletindo desejos, excessos e abusos que preferíamos esquecer. Mas esquecer seria fácil demais. Rever ou assistir pela primeira vez é um ato de coragem, porque alguns filmes não existem para agradar, eles existem para perturbar. E esse, mais de 50 anos depois, continua fazendo exatamente isso.